E aí, com o resultado, no verso 15 diz o seguinte: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não que adorassem a imagem da besta. Tá certo? Todos aqueles que não se submeterem a essa imagem, eles vão o quê? Vão ser perseguidos a ponto de morte. E no verso 16 diz o seguinte: a todos os pequenos, os grandes e ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, quando João escreve, os cristãos do tempo de João, lembra que a gente falou que o Apocalipse ele tem um público direcionado, um público primário, que são os cristãos ali da Ásia Menor, tá certo? E nós somos o público secundário. Esse público primário, quando eles viram essa descrição aqui, eles já entenderam o que era a marca da besta no tempo deles. A gente viu lá no estudo das 7 igrejas, se você ainda não viu, volta lá no nosso estudo das 7 igrejas, as 7 igrejas de Deus, e a gente vai ver que havia ali o ritual do culto ao imperador, tá certo? E nesse culto ao imperador, aqueles que se submetiam a esse culto, eles precisavam queimar um incenso, prestar adoração ou ao imperador ou a um deus que era o patrono ali daquela cidade, e ao final desse ritual, ele recebia um certificado que falava que ele era um bom cidadão, que ele poderia exercer as suas atividades econômicas, se ele quisesse participar do comércio da cidade, ele poderia participar, se ele quisesse vender, ele poderia vender, tá certo? A gente viu que, né, muitos dos perseguidos lá em Esmirna, em Pérgamo, eles estavam lidando com essa situação. Eles não queriam participar do culto do imperador. Mas se eles quisessem ter uma vida ativa na sociedade, eles precisavam participar desse culto, tá certo? E aqui a gente vê a mesma coisa. Então, os destinatários de João no primeiro século, quando eles leram esse capítulo, eles já sei o que é a marca da besta, tá certo? É o culto ao imperador. Se eu prestar o culto ao imperador, no final receber meu certificado ali, essa é a marca da besta. Para nós, já não é esse certificado do culto ao imperador, tá certo? Mas a gente percebe que o propósito dessa marca é o mesmo. Tirar a adoração que pertence a Deus e depositar essa adoração numa outra pessoa. No caso aqui, a besta que surgiu do mar. E aí muitos vão falar, né? Mas aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, aí tem toda uma mística em volta desse número. Nada mais né? O 6, ele é o número do homem, tá certo? É o que João diz aqui, ó. Pois é número de homem. O homem ele foi criado o quê? No 6º dia, né? Então, quando você coloca 666, o que ele apresenta para a gente? Uma tentativa do homem ocupar o lugar de Deus. Porque o que a gente tem visto aqui, no nosso estudo de Apocalipse, que o 7 é a representação do número divino, o número da perfeição, tá certo? O número de Deus. E o homem é o número 6. Quando você tem 666, é um 6 que tenta ser 7, mas não é. Tá certo? Ele tenta alcançar o 7, mas ele não chega lá. Ou seja, ele não se submete a Deus, mas ele quer chegar o mais próximo possível de Deus. Né? Por isso que aqui João vai falar que ele é o número de homem. E aí a gente tem aquelas considerações que a Babilônia, né? Todo o sistema decimal da Babilônia, ele era um sistema, na verdade, sexagenário, tá certo? Em volta do número 6. Então, o 666 ele tem uma forte ligação com a religião de Babilônia. Até agora a gente não viu Babilônia aqui, a gente vai ver agora no capítulo 14, tá certo? Mas Babilônia vai representar o quê? Todo esse sistema no qual o dragão, a besta do mar e a besta da terra estão envolvidos. E eles vão abarcar o mundo inteiro nesse sistema. Tá certo? Então esse 666 faz uma representação lá à Babilônia. A gente lembra de Nabucodonosor quando ele erige aquela estátua, né, de 60 côvados de altura por 6 côvados ali de largura, tá certo? Né, fazendo uma menção ao 666 também, que era uma estátua para os seus deuses. A soma de todos os deuses do panteão babilônico vai dar 666. Então tem toda essa mística por trás do número 666. Mas na realidade ele representa o quê? O homem querendo ocupar o lugar de Deus. Tá certo? O homem querendo tomar o lugar que pertence a Deus.
E aí, o que a gente vai entrar agora na discussão, né, famigerada do que seria essa marca, tá certo? Olha só, no capítulo 13, o que a gente observa? Olha, a besta, ela vai quebrar todos os 4 mandamentos de Deus. Se a gente pegar os 10 mandamentos de Deus, 4 relacionados à nossa adoração a Deus, 6 relacionados à nossa adoração, ao nosso relacionamento com o próximo, tá certo? Então, esses 4 primeiros mandamentos que são relacionados a Deus, a besta ela vai quebrar todos. Olha só. A besta, ela exige adoração que só é devida a Deus. Tá certo? Lá em Apocalipse 13, verso 4 e verso 8. Ou seja, já quebrou o primeiro mandamento ali. Depois, a besta da terra, ela eleva uma imagem à primeira besta e exige adoração a essa imagem. Tá certo? Nos versos 14 e 15. Já quebrou o segundo mandamento, que não farás para ti imagem de escultura. A besta que surge do mar, o que ela fala? Blasfêmias. Tá certo? Ela quebra o terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, qual o mandamento que fica faltando ser quebrado? O quarto. Tá certo? Ela já quebrou os 3 mandamentos aqui. Falta o último. Então, isso traz uma forte indicação de que a marca da besta, ela vai atuar justamente na quebra desse quarto mandamento. Porque é o último que falta ser quebrado. Ela já quebrou os outros 3. E a exigência para receber a marca da besta, ela vai fazer essa indicação. É um ataque direto ao quarto mandamento. E isso vai ficar enfatizado no capítulo 14. A gente já vai dar uma olhada. Olha só. Quando a gente faz um contraste entre o selo de Deus e a marca da besta, a gente já viu que o selo de Deus, ele é realizado o quê? Pelo Espírito Santo. Tá certo? O Espírito Santo sela o povo de Deus. E o Espírito Santo, ele só é concedido àqueles que o obedecem. Tá certo? Então, Deus concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Então, por quem a gente é selado? Pelo Espírito Santo. Como a gente é selado? A gente é selado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem. E aí envolve obedecer toda a palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos. Tá certo? Depois, a besta... deixa eu voltar aqui. Depois, o selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Tá certo? Então a gente vai ver isso lá em Êxodo capítulo 31, verso 13, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. É importante a gente ler esses textos. Vou pedir para que alguns dos irmãos, por favor, por gentileza, leia para a gente o capítulo 31 de Êxodo, verso 13. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha lá. Então, o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo, tá certo? Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, ele vai trazer essa mesma ideia. Ó. Quem tiver com Ezequiel aí, por favor, lê pra gente. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Ezequiel 20, verso 12, né? Isso. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Isso, agora os 20 também, por favor. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que se lembre que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só. Então aqui a gente percebe todo esse contexto de aliança de Deus em volta do sábado, tá certo? Como Deus, aquele que resgatou o seu povo, salvou o seu povo, criou o seu povo e aquele que está num relacionamento com o seu povo. Então o sábado ele representa tudo isso. Por isso que ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, vai dizer que o Senhor sabe aqueles que pertencem a ele. Depois, a gente vê que o selo de Deus ele é marcado na fronte, porque em Apocalipse 14, verso 1, a gente vai ver os 144 mil diante do trono de Deus, e na fronte deles tem o nome de Deus e do Cordeiro. Tá certo?
Então, eles foram selados ali também. E a gente viu que os 144.000 no capítulo 7, eles estão sendo selados. Depois eu faço uma pergunta, tá? Se a marca da besta é número de homem e é representado pelo 666, será que o número do selo de Deus não pode ser o 7? Certo? Que representa Deus, e representa também o 7º dia, o dia que ele abençoou, descansou e santificou, tá certo? Sendo o número de Deus. Isso não é um ponto bíblico, é só uma reflexão que eu estou fazendo. E por último, a gente tem ali, é o símbolo da autoridade de Deus lá no mandamento, né? Porque o sábado, no meio dos 10 mandamentos, ele é o selo dos mandamentos de Deus, tá certo? Ele é o selo dos mandamentos de Deus. Se você olhar, inclusive, os 10 mandamentos, de acordo com os tratados do Oriente Médio, né? A configuração dele ele é muito semelhante aos povos daquela época, e no centro do tratado, geralmente, tinha ali a marca distintiva da autoridade do rei, do governante. Tá certo? Então ele selava ali todo aquele tratado. E o sábado ele tem essa função, porque ele fala para lembra-te do dia de sábado para o santificar por conta do Deus que é criador. Tá certo? O Deus que criou todas as coisas. Então ele tem toda a autoridade. Tá bom? Então ele é um símbolo da autoridade de Deus. Já a marca da besta, o que acontece? Ela é realizada pela besta da terra, o falso profeta, tá certo? É ele que vai selar as pessoas. Ele identifica aqueles que pertencem a adorar a besta, porque ele é selado, ele é dado uma marca na mão ou na fronte. E aí entra um ponto interessante. O povo de Deus, ele é só selado aonde? Na fronte. Porque isso invoca o quê? Aceitação. Tá certo? Eu aceito. Eu estou de acordo. Já a marca da besta, não. Ou ela na mão direita ou ela na fronte. Por quê? Ou a pessoa, ela aceita, ou ela é obrigada a aceitar. Tá certo? Ou ela aceita conscientemente, ou por alguma circunstância ela é obrigada a aceitar essa marca. Seja com medo de perder emprego, seja com medo de perder a família, seja com medo de perder, né, a sua vida na sociedade, ela vai acabar aceitando, ela vai acabar recebendo, mas ela não aceita de uma maneira com a consciência limpa. Né? Ela é uma maneira forçosa. Então, a marca da besta, se a pessoa não aceita pela consciência, ela é forçada a receber. Já o selo de Deus, não. Ele só pode ser aceitado de maneira consciente, de maneira de consciência limpa, né? Eu quero aceitar, eu quero receber, tá bom? Depois fala que é o número do homem, que a gente já viu, 666, e por último, ele é o símbolo da autoridade da besta, tá bom? Então, quando a gente faz esse contraste entre a marca da besta e o selo de Deus, a gente percebe que a marca da besta, ela precisa ser um dia em oposição ao dia que Deus separou para ele, para santidade, que é o sábado. E no cenário que a gente vive atualmente, e desde sempre, a marca da besta ela é representada pela guarda do domingo. Tá bom? Ainda não é a marca da besta. E esse é um ponto importante de enfatizar. Né? A marca da besta, como o domingo, ocorre quando for obrigado a guardar o domingo e proibido de se guardar o sábado. Tá certo? Então, esse é um ponto que a gente precisa enfatizar, deixar muito claro. Hoje, quem santifica o domingo não está recebendo a marca. Tá certo? Ela vai receber a partir do momento em que você é obrigado a guardar o domingo e proibido de guardar o sábado. Aí, neste momento, a gente tem a marca da besta. Tá bom? Então, até então, a marca da besta está no futuro, ela não está no presente. E aí a gente vê, né, toda essa questão da autoridade de Roma. A gente tem um site chamado diadosenhor.com.br, quem tiver curiosidade pode depois acessar e ver ali mais informações a respeito dessa questão da mudança do sábado para o domingo. Mas o fato é que John Eck, que era um clérigo romano, uma vez ele contestou Martinho Lutero, né, porque ele falou, você fala tanto na sola escritura, mas você não tem nenhuma escritura para guardar o domingo, tá certo? Porque a igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria o quê? Autoridade. Então ali ele, né, pegou Martinho Lutero pelo calcanhar, né, nessa questão aí da guarda do sábado e do domingo. Depois o cardeal Gibbons, ele disse, você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância religiosa do quê? Do sábado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Tá certo? E por último,
O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras não é possível encontrar uma única mensagem, uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Então a gente tem essas próprias fontes que são católicas, inclusive o artigo que a gente escreveu lá é por que os protestantes santificam o domingo, tá bom? É uma pergunta que a gente faz, porque se a gente ficar com as 5 solas, a gente não encontra motivo para guardar o domingo ou para santificar o domingo, tá certo? Então aqui a gente percebe que essa autoridade que é dada à santificação do domingo pela Igreja Romana, pelo papado, é aquilo que mais para frente vai se configurar na marca da besta, tá bom? Ainda não, mas no futuro será. E um ponto que é interessante hoje, a gente olha para o cenário à nossa volta, se você procurar no Google, tá? Daqui a pouco você procura, Domingo Verde, e aí você vai ver uma série de artigos no qual não somente o Papa está envolvido, mas a comunidade científica, as autoridades, as lideranças americanas, todos eles estão envolvidos em prol deste Domingo Verde, que ele ganhou ainda mais realce por conta da pandemia, tá certo? Então precisamos de um dia para a Terra, um dia de descanso para a natureza, né? Essa pandemia é uma consequência porque nós não estamos respeitando a natureza como deveria. E agora em novembro a gente vai ter a COP26, tá certo? Que já havia sido adiada por conta da pandemia. E ali vai ter um encontro do Papa com as diversas lideranças mundiais. E com certeza a gente pode esperar boas notícias vindas dessa reunião, tá certo? Então quando a gente olha e a gente pensa, né, poxa, será que isso pode acontecer? Será que realmente isso pode ocorrer? Quando a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo, tudo está sendo preparado para isso, tá certo? Hoje foi interessante que eu estive numa reunião, num estudo bíblico, né? E eles questionaram, a marca da besta é o chip? Não, a marca da besta é a vacina, não sei o quê. Não, não é isso. Tá certo? A gente viu aqui claramente em Apocalipse 13 que a marca da besta é algo que vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Ela vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Chip, vacina, nada disso impede a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Mas um ponto curioso. O cenário que nós estamos vivendo está nos conduzindo, nos preparando para a futura marca da besta. Tá certo? Quando os governos começam a interferir na sua liberdade de escolha, de consciência, e determinam que você deve fazer algo, né? Você não tem mais a liberdade de escolher se você pode ou não, eles quase que te obrigam, né? E eles falam, olha, se você não fizer isso, você não vai poder mais trabalhar, você vai perder o seu emprego, você não vai poder mais entrar em shopping, você não vai poder mais entrar em mercado se você não fizer o que a gente está mandando. Eles já estão preparando as massas para o que está a vir por diante. Tá certo? E aí, quando as pessoas já estiverem acostumadas com isso, para se acostumar com o dia, vai ser muito fácil, né? Porque nós, né, podemos dizer assim, de maneira geral, né, o mundo já guarda o domingo, tá certo? Já é o dia de descanso, já é o dia da família, já é o dia de você assistir o seu jogo na TV, descansar e não se preocupar com o trabalho. Então, quando a gente olha para o cenário que está sendo preparado, a gente está muito perto desses acontecimentos, meus queridos irmãos. Nós temos o capítulo 14 ainda, mas a gente vai deixar ele para a próxima semana para fazer ele junto com o capítulo 15 e 16. Tá bom? Tem muitas coisas interessantes a respeito do capítulo 14 que eu quero compartilhar com vocês, inclusive a questão da primeira mensagem angélica e como ela está relacionada com o selo de Deus, mas a gente vai acompanhar no próximo sábado. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.